Fala galera do Amute, hoje eu tô aqui com Lincoln Ando, CEO da IDWall. Fala Lincoln, como é que você tá, cara? Fala Bruno, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. O prazer é meu. Lincoln é CEO da IDWall, eu queria que você explicasse, por favor, Lincoln, o que a IDWall faz, cara? Legal. A gente é uma empresa B2B, né? A gente ajuda empresas a automatizar o processo de onboarding, né? O processo de cadastro, evitando fraudes nesse processo e também ajudando a reduzir burocracias desse processo. Então, por exemplo, né? Você vai abrir uma conta num banco. Existe toda uma tecnologia por trás que precisa ser empregada para evitar que você submeta um documento falso, para evitar que você submeta um documento no nome de outra pessoa para abrir a conta por ela, e também para saber se você pode abrir aquela conta bancária. Normalmente, quem está por trás somos nós, né? Então, hoje nós temos 14 bancos que usam nossa tecnologia, a gente tem as 3 maiores locadoras de veículo do Brasil usam também a nossa tecnologia, e 7 unicórnios. Então, basicamente, a gente consegue validar documentos de identidade através da foto daquele documento e ajudar, inclusive, no processo de captura, né? Quando o usuário está fazendo a captura, saber se o documento está dentro da foto, se ele está bem iluminado, se está bem enquadrado, etc. Extrair os dados com uma acurácia muito alta para evitar que o usuário tenha que digitar todos aqueles dados, né? De uma forma super difícil, ali, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, é muito difícil você ficar digitando no celular, validar o documento, depois validar a face da pessoa, né, então face match, para saber se a pessoa realmente é a dona do documento, evitar fotos, evitar fotos de pessoas falecidas, que a gente chama de liveness, e depois a gente faz a análise de risco, que é saber se você pode abrir a conta naquele banco ou não. Então a gente vai em 250 fontes de dados diferentes, busca informações, entende o que está nessas informações e fala se você pode ou não fazer aquele tipo de atividade. Então é uma empresa muito envolvida em nosso core é tecnologia, meu background também é tecnologia. E hoje a gente já tem 4 anos e meio de mercado e a gente já tem mais de 200 grandes clientes que utilizam a nossa tecnologia para fazer esse processo hoje. Incrível. Aí deixa eu te perguntar, você falou aí de fotos de gente falecida. O que é isso? O cara pega um defunto e tenta cadastrar com o cara ou pega uma foto de alguém que já morreu? O que é isso? Os dois? Não, tem os dois. Então, por isso que a gente faz a detecção de movimentação facial. Então, eu vou detectando as suas movimentações faciais para saber se você está fazendo elas, né? E depois eu faço uma análise através de machine learning para saber se tem algum indicativo naquela foto que possa ser uma fraude, né? Um vídeo, por exemplo, ou qualquer coisa nesse sentido. E o Brasil é o segundo país no mundo que mais perde com fraudes. Então, imagina o trabalho, o quão desenvolvido tem que estar uma tecnologia para ajudar a evitar esse tipo de problema. Então, aí os dois casos acontecem, tá? Que você mencionou. Entendi. E aí, vem cá, da onde isso nasce? Quer dizer, a IDWall, ela nasce de algum ponto, né? De alguma ideia, ou de alguém que bateu a porta lá, você faria isso. Da onde saiu isso? A ideia veio porque em 2011 eu estava ajudando na criação do que era para ser o primeiro banco 100% digital do Brasil. Tá. E na época não era nem regulamentado ainda a abertura e fechamento de conta online. Então eu tinha que ajudar o banco a provar para o Banco Central que era mais seguro, mais prático e mais fácil você abrir uma conta 100% online. Só que, por a gente ter todos esses problemas que eu comentei, de número de fraudes, de burocracia, de processos que você precisa fazer para abrir uma conta, eu era arquiteto de soluções desse banco, ajudava a equipe de arquitetura de soluções a buscar soluções para fazer isso, né? Como eu valido um documento que foi tirado através de um celular, como eu extraio esses dados e faço essa análise de risco. Todos esses processos, eles precisavam ser feitos, e até então eles eram feitos através de agências, gerentes e back-office. Então, por isso que você precisava ir até um banco, levar seus documentos, toda aquela papelada, né, para um gerente entregar. Ele vai fazer cara crachá com você para saber se você é o dono do documento ou não. Vai escanear tudo aquilo, vai mandar para um back-office. E só depois de 15 dias, né, acho que você lembra dessa época, e até hoje tem muitos bancos que fazem isso. Só depois de 15 dias você ia saber se sua conta foi aceita ou não e se você poder começar a movimentá-la, né? Então, até hoje isso existe em alguns bancos mais tradicionais que estão no mundo offline, e a gente facilita esse... Então, surgiu daí a ideia, né? A gente precisava arrumar uma solução, uma via mais prática para fazer isso. Não consegui encontrar soluções de mercado para ajudar a gente, porque nem existia esse mercado na época. Depois tentei desenvolver dentro de casa soluções como essa, mas é um banco com outro foco, né? Ainda que ele quisesse surgir 100% digital, existia burocracias e o foco do banco não era esse.
Então, tentamos desenvolver algumas coisas dentro de casa, não funcionou e isso ficou na minha cabeça. O banco demorou 4 anos para surgir, né? Até por conta de regulamentação mesmo. E isso ficou na minha cabeça como um first spark, né? Uma primeira faísca de problema que eu precisava resolver. Depois eu tive minha segunda empresa, que foi um marketplace de locação de equipamentos para construção civil. Minha primeira empresa, que foi um marketplace de locação para construção civil. E aí eu percebi que esse problema não era só do banco, ele era também de marketplace de várias empresas que quisessem ir para o mundo online e criar relações de confiança, que é o que a gente faz, né? E aí, eu fiquei 3 anos também nessa empresa e percebi que era o maior desafio que a empresa tinha. Aí eu comecei a ligar os pontos olhando para trás, falei, o mesmo problema que está aqui no B2B, né, locadora emprestando equipamento para construtora, está também no banco, tentando abrir conta para pessoa física e está em N outros negócios. Então, vamos criar um confiança as a service, né, trust as a service. Vamos criar algo que consiga fazer todas essas camadas de validações de forma automatizada e entregar para a empresa só o resultado disso, né? Só essas validações feitas de acordo com as regras da empresa, e foi isso que a gente criou. Então, foi daí que veio a ideia, a gente foi evoluindo. Só começou em 2016 a empresa, então eu falei 2011, aí foi amadurecendo, aprendi um monte de coisa. Em 2016, a gente sentou e falou, vamos criar algo para resolver esse problema. E aí que a gente criou um MVPzinho, já mandou para algumas empresas, e na mesma semana a gente já tinha 3 clientes. Então, eu falei, olha, isso aqui tem muito fit com o mercado, isso aqui faz muito sentido, ainda não tinha CNPJ, mas já estava oferecendo serviço de graça, o pessoal da Vind, né, o pessoal do Moip, na época, e vi que fazia muito sentido, então foi daí que começou a empresa, tudo muito, assim, a ideia foi se amadurecendo, mas quando começou foi tudo muito rápido. Agora, que coisa espetacular, né, cara? Tudo bem, você tá lá maturando essa ideia há algum tempo, né? Desde 2011, né, que você falou, né? Exato. Você tá lá pensando nisso e tal, aí vai, pá, e realmente, é que nem Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas, os caras, o George Lucas, o cara, ele teve que esperar algum tempo para ele conseguir executar as ideias que ele queria, porque naquele momento não tinha tecnologia suficiente para aquilo, entendeu? Exato. Então, pelo visto, foi um pouco disso, né? Exatamente, até porque, como eu falei, os bancos digitais só vieram em 2016. Verdade. As gig economies, né, os aplicativos de transporte só vieram em 2016. Então, se eu tivesse tentado criar isso em 2011, eu nem tinha, assim, como diz o Steve Jobs, né, é fácil você conectar os pontos olhando para trás, olhando para frente é difícil. Então, hoje eu falo que isso foi a origem da IDWall, porque eu realmente vi esses problemas lá. Mas, na época, nem passava pela minha cabeça, naquele momento, abrir uma empresa para resolver. Depois que eu fui juntando e acumulando todos esses pontos na história, que você fala, pô, isso aqui faz muito sentido, vamos resolver agora. Eu acho que o timing é muito importante, né? Para você acertar isso é muito importante. Você pega boas ondas, né? Um pouco de sorte também é importante nesses momentos. Lógico. Mas olha só, aí coisa maravilhosa, né? Porque não ter CNPJ, já ter uma opção de cliente, né? O cara já fala, não, eu quero, é maravilhoso. Mas quanto tempo dura para vocês desenvolver essa primeira solução que você experimenta com alguns beta testers, vamos dizer assim? Legal. Foi muito rápido, porque a gente criou um MVP muito simples, na verdade. Eu e o Rafa, né, que somos fundadores, nós fizemos computação, eu comecei a programar com 13 anos de idade, né? Então, sempre gostei muito de programar, e a gente conseguiu desenvolver ali, em uma questão de 2, 3 semanas, um MVP. Muito simples. Então, não tinha validação de documentos, não tinha face match, era só a parte de análise de risco. Hoje a gente tem 250 fontes, eram 3 fontes e a gente fazia, assim, muito simples, né? Muito rudimentar ali na própria dashboard. Eram 3 fontes, sendo que 2 eram vocês mesmo, né? Vocês 2 checavam. Na verdade, eram 3 fontes reais mesmo, que a gente conectava ali, essa análise de risco muito simples ainda, e aí era simplesmente verde ou vermelho, né? Vermelho tinha algum apontamento, verde era correto. Aí a gente desenvolveu, então, a história não me deixa mentir, né? Se você for no Wayback Machine, né, do já tinha uma primeira versão do site, que já tinha como clientes esses caras que começaram a usar a gente ali, ainda que não pagando. Em junho, a gente conseguiu abrir nosso CNPJ, e aí a gente já conseguiu faturar, se eu não me engano, na época, no primeiro mês, a gente faturou 15 mil reais. Assim. Então, a gente falou, olha, tem alguma coisa aqui. Normalmente as startups precisam de muito dinheiro para começar as coisas, tem às vezes essa mentalidade, preciso captar para colocar um MVP no ar. A gente começou muito simples, eu e o Rafa ali desenvolvendo, colocando uma versão, e no primeiro mês a gente faturou algo que já pagava nossos custos, pelo menos naquela época. Maravilhoso. Então, surgiu, né? Foi, acho que,
um período de 2, 3 semanas para a gente colocar a primeira versão no ar e já começar com os primeiros clientes ali. E hoje, Lincoln, quem é que se beneficia mais da solução de vocês? Você falou aí dos bancos, falou das locadoras e tal, mas isso é uma coisa mais percebida até pelo usuário final, quer dizer, apesar de você oferecer uma solução B2B, isso tira transtornos também de gente do bem, vamos dizer assim, porque... Com certeza. Né? Tem várias coisas que a gente acha interessante de mencionar, assim, né? O Brasil é o segundo país no mundo que mais perde com fraudes, e isso é uma pessoa honesta perdendo dinheiro para um fraudador, ou tendo seu nome utilizado para abrir uma conta indevida, né? Ou uma conta de telefone, uma conta de bancária. E também, por o mercado ser muito hostil, ele faz suas próprias adaptações para que ele seja lucrativo, né? Então, por exemplo, a gente ajuda muitas locadoras de veículo, como eu falei. E existe um estudo que fala que, em média, as locadoras de veículo perdem 5% da frota delas anualmente. Então, todos os anos, as empresas perdem 5% da frota. Óbvio que isso está no preço, porque faz sentido, né? Você não vai perder esse dinheiro. Então, a gente tem um case com uma locadora que está há 3 anos já, faz um ano que lançou, já estava há 2 anos e ainda não perdeu nenhum veículo, 3 anos sem perder nenhum carro. E o reflexo disso é a pessoa na ponta, isso gera um diferencial competitivo para a empresa, porque ela para de se preocupar com isso, colocar no meio da conta, e ela conseguiu abaixar um pouco o preço para que a pessoa na ponta tivesse o reflexo disso. Então, o problema de fraude no Brasil não é só um problema das empresas ou um problema do empresário, é um problema das pessoas que têm seus documentos utilizados de forma indevida e também que pagam a mais por serviços como seguros, né? Eu estou pagando porque eu sei que é um pouco a mais. Então, quando você consegue utilizar dados e tecnologia para fazer segurança, você democratiza acesso a serviços que as pessoas normalmente não têm, como, por exemplo, o acesso a um carro, o aluguel de carro um pouco mais barato. Então, eu acho que o benefício para essas pessoas é sentido lá na ponta mesmo, né? A segurança de você pegar um aplicativo de transporte, por exemplo, que a gente ajuda também, e saber que aquele motorista foi verificado, que ele não tem nenhum problema criminal, né, envolvendo o nome dele. Por exemplo, a gente que muitas vezes fazemos esse processo. Então, tem muitas coisas legais que a gente ajuda as empresas que é sentido lá na ponta. Muito bom. Você sabe que você falou aí do Brasil, você falou segundo país? Segundo. Primeiro é o México. É mesmo, é? É. Caramba, cara, latinos, né? A gente é brabo. Mas é curioso, assim, porque você me lembrou muito de uma informação que eu tinha. A gente, na época lá do Tech Tudo, a gente resolveu fazer uma ação de marketing, a gente foi ver quais linhas a gente ia, né, atuar, estratégicas. E a gente foi descobrir, cara, que o Brasil ou era o primeiro ou segundo país com mais computadores infectados no mundo. Então existia uma série também de fraudes e golpes cibernéticos absurdo. Então, quer dizer, quando você fala que a gente é o segundo também, né, nesse tipo de crime, né, de problema, você vê que realmente a gente é meio consistente nos nossos problemas, né? Exato. Eu gosto de falar que o brasileiro, né, é criativo para tudo, para o bem e para o mal, muitas vezes, infelizmente. Então, acho que a gente tem que usar a nossa criatividade boa para criar soluções para os problemas que a gente tem. E eu acho que, às vezes, a própria hostilidade do mercado faz que a gente seja os melhores, né? Então, por exemplo, segmento bancário, né? Por que você faz uma transferência e cai na mesma hora para a pessoa que está lá? Porque na época da inflação era impossível você esperar 2 dias para um wire, né, como eles falam nos Estados Unidos, cair. Então você tinha que depositar e tinha que saber na hora que tinha caído e o valor que tinha caído, etc. Então isso criou um ecossistema financeiro bom, né, melhor que vários outros países. Então a nossa solução, a gente sempre fala, cara, o que funciona no Brasil funciona no mundo todo. Então, isso também é um aspecto positivo para a gente, se a gente parar para pensar desse lado, é que o Brasil é o melhor mercado para testar soluções de antifraude. Por isso que é difícil novos entrantes de outros países virem e tentarem competir aqui no Brasil, porque a gente é muito criativo para isso e tem coisas muito específicas, né?